Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Como você está? Como você está se sentindo nesse dia? Estou passando aqui porque hoje eu vim falar de uma mulher. Eu vim falar de uma mulher por causa de um conselho seu. Ela colocou toda a sua casa em ruína. Para ver como é importante nós refletirmos e meditarmos sobre nós, sobre a nossa influência que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família e até mesmo dentro da nossa sociedade. Que nós, mulheres, possamos ser mulheres sábias, mulheres que edificam e não aquela mulher que é tola, que derruba tudo com as suas próprias mãos. Vivemos em um tempo dentro da nossa sociedade que muitas vezes querem diminuir o nosso poder como mulher, querem diminuir que nós somos mulheres que estamos aqui para sermos e fazermos a diferença. Nós somos mulheres que queremos viver segundo a palavra de Deus, não andarmos por conselhos vãos, mas andarmos segundo o que a Bíblia nos fala. E hoje eu quero te contar a história de uma mulher por causa de um conselho dela, mal direcionado, um conselho ruim, ela colocou toda a sua casa em ruína. Sabe quem é esta mulher? É Zeres. Talvez não é uma mulher tão conhecida, mas eu vou contar a história dela e você vai saber quem é ela, vai lembrar dela também. Ela era uma mulher nobre, ela era casada com um dos príncipes do rei Assuero. Já conseguiu lembrar quem era o seu esposo? Pois é, ela era casada com Amã, esse mesmo que perseguiu o povo judeu. Pois então, nós vemos que ele começa a perseguir o povo judeu por causa de Mardoqueu, que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Todos quando ele passava, porque ele era a segunda maior autoridade no Império Persa. Primeiro era o rei Assuero, segundo era ele. E nós vemos que todos prestavam a essa devida honra. Mas Mardoqueu não se dobrava, não se prostrava diante dele. E isso causou nele uma insatisfação, causou nele um sentimento tão ruim que ele agora resolve acabar com todo o povo judeu, criando ali a lei que nós conhecemos a história, que Esther intercede diante do rei, Ali toda a história está no livro de Esther. Eu não vim falar de Esther, eu vim falar de Zeres, então nós vamos focar na parte dela. E agora nós vemos então que Mardoqueu ele conseguiu fazer a lei, ele conseguiu que o rei assinasse, ele conseguiu que todos já começassem a perseguir o povo judeu. E nós vemos que agora ele está retornando para sua casa após ter o primeiro encontro com a rainha Esther e o rei na sua casa, para um banquete, onde ela convida novamente para que Naamã venha com o rei e ela para um banquete, que seria no outro dia. E agora, quando ele sai do reinado, que ele está a caminho da sua casa, novamente ele vê Mardoqueu assentado à porta de entrada do palácio, na porta real. E quando ele vê, ele já fica triste. Ele chega em casa e ele agora está lá com a sua esposa, com os seus amigos, e ele começa a contar, Começa a falar das suas grandezas, que ele tem o poder, que ele tem autoridade, que ele é a segunda maior autoridade da Pérsia, que ele tem dinheiro, que ele tem poder, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem aquele outro, porém de repente ele lembra de Mardoqueu. E quando ele lembra de Mardoqueu, ele fica triste. Quando ele fica triste, então agora Zeres dá um conselho, dizendo assim: olha, já que o teu problema é Mardoqueu, por que tu não faz uma forca para que amanhã, quando você for na presença do rei, você peça para que o rei mande enforcar? Até esse momento, nós vemos que Amã, ele persegue todo o povo judeu por causa de Mardoqueu. Mas até então, Amã não teve nenhuma ideia para acabar com a vida de Mardoqueu. Mas Zeres agora dá uma ideia, dá um conselho que, ou seja, iria de encontro ao problema que ele estava sentindo. Olha o conselho que ela deu, dizendo: faz uma forca e mande-o enforcar. E nós conhecemos a história e sabemos quem é que vai para a forca. Não é Mardoqueu. No final da história é Amã e os seus 10 filhos que são enforcados. O que eu quero falar para nós refletirmos sobre os nossos posicionamentos, sobre as nossas falas, sobre os nossos conselhos como mulheres. Muitas vezes nós damos conselhos para pessoas que às vezes ela recebe aquele conselho, mas aquele conselho não é um conselho direcionado, não é um conselho bom, é um conselho ruim, e nós não medimos as nossas falas. Nós falamos,
E aí nós vemos muitas coisas que poderiam ter evitado. Se Zeres não dá este conselho a Amã e não fala da forca, certamente Amã iria morrer pela perseguição contra o povo judeu, mas não seria enforcado talvez os seus 10 filhos. Às vezes nós direcionamos coisas dentro da nossa casa sem a direção de Deus, e isso com certeza nos leva à ruína. Nós temos um papel fundamental dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. O Senhor tem nos dado sensibilidade para sermos sensíveis à sua voz, para sermos sensíveis ao ambiente em que nós estamos e para sermos sensíveis diante das situações em que estamos vivendo. Se você tem alguma dúvida de dar algum conselho ao teu esposo, alguém da sua casa, ore ao Senhor. Não falem apenas palavras soltas, porque essas palavras às vezes podem trazer consequências drásticas para dentro da sua casa ou para dentro do seu lar. Hoje esse vídeo que eu trago para nós mulheres é um vídeo para nós refletirmos sobre as nossas decisões, sobre o nosso posicionamento dentro da casa, porque muitas vezes nós damos ouvido para vozes ao contrário, muitas vezes nós damos ouvido para que as pessoas estão falando e nos deixamos levar por essas tais coisas, e quando nós somos levados por essas tais coisas, nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, ruína. A nossa maior base para tudo é Jesus. Fora disso, não há outro meio de nós sermos vencedores, prósperos, felizes ou realizados. Tudo, a nossa base é em Cristo. E quando nós queremos fugir desta base, quando nós queremos imitar o que o mundo está falando, quando nós queremos dar ouvido para pessoas que são totalmente sem nenhuma direção de nada, quando nós prestamos o nosso ouvido e damos ouvido a essas falas, nós trazemos ruína para dentro do nosso lar. Cuidado para quem você tem prestado os teus ouvidos. Cuidado quais são as falas que você tem ouvido. Nós estamos vivendo em uma sociedade que diz que o lugar da mulher é onde ela quer estar, mas nós que somos cristãos, nós não vivemos segundo essas falas, mas nós vivemos segundo o que a Bíblia diz aonde é para nós estarmos. Somos confrontados diariamente, porque tudo aquilo que nós defendemos como princípio, o mundo tem atacado. Tudo aquilo que nós sabemos que é a nossa base, que são coisas que são princípios que o Senhor nos deixou. Temos aí uma sociedade para tentar ridicularizar isso, menosprezar o nosso papel que o Senhor tem nos dado. Nós queremos casar, queremos constituir uma família, queremos ter filhos, queremos ser felizes, mas o mundo diz que não, que nós somos mulheres que não precisamos destas coisas, que nós somos mulheres que não precisamos de alguém ao nosso lado, que nós não precisamos constituir família, que nós não precisamos ser submissa à voz do nosso esposo como sacerdote dentro do nosso lar, a qual o Senhor constituiu desde o princípio. Isso são falas que nós ouvimos constantemente. A nossa mente é bombardeada diariamente por falas negativas, por pessoas que estão falando, mas não estão vivendo aquilo. São mulheres frustradas, são mulheres muitas vezes que vêm de famílias sem base, de lares destruturados e querem trazer essa frustração para dentro da tua casa. Não dê ouvido a conselhos que não são direcionados, não dê ouvido a falas soltas, mas dobre o teu joelho e busque no Senhor uma direção. Talvez hoje você está assistindo o meu vídeo, está ouvindo todas essas falas que eu estou falando e talvez você se encontra neste momento se confrontando, dizendo: é mesmo, muitas vezes na minha vida eu dei conselhos e muitas vezes eu recebi conselhos que não foram bons, talvez conselhos que você deu ou tomou há anos atrás, que hoje você vive uma consequência disso. Por isso o meu conselho qual é, Tamires? O meu conselho é você dobrar o teu joelho e buscar no Senhor uma estratégia, uma direção, um conselho, uma palavra, é no Senhor e através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ali nós temos o nosso manual de vida diariamente. Essa história de Zeres eu trago para nós nesse dia de hoje, nessa tarde, para nós refletirmos, por causa de um conselho sem direção, por causa de falas negativas, por causa de momento, ela colocou, os seus filhos em uma situação difícil, porque Naamã, de acordo com a palavra, nós sabemos que ele iria perecer pelo seu posicionamento, que ele afrontou, o povo de Israel, o povo judeu, mas o que eu falo é sobre os seus 10 filhos que também foram enforcados.
talvez eles não precisavam ser. Por isso, às vezes é importante nós darmos credibilidade à voz do Senhor, a nós darmos credibilidade a falas de mulheres que realmente vivem à luz da palavra, porque nós vivemos em um mundo tão difícil, as coisas não estão fáceis, nós sabemos disso. Por isso, o meu conselho hoje é, talvez você está aí na sua casa, passando por um momento difícil que não sabe o que fazer, está passando às vezes por um momento tribuloso, por um momento que não tem o que fazer, talvez é financeiro, espiritual, talvez é algo físico, talvez é algo mental que você está passando e você não sabe o que fazer. O meu conselho hoje é, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos e fale com o Senhor. Certamente Ele vai te dar uma direção, uma palavra, um conselho, um abraço, uma estratégia, algo do céu Ele vai te dar. E você vai conseguir sair deste momento ou conseguir superar este momento no Senhor. Este é o meu conselho. Quando nós buscamos no Senhor e na Sua palavra, nós somos mais do que vencedor. Deus te abençoe.